Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da rádio Boa Notícia FM. Então, todas as terças e quintas-feiras você é convidado a participar conosco de um momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus, tendo como tema a saúde mental e a resiliência. Então, todas as terças e quintas-feiras estamos aqui batendo esse papo sobre a resiliência, buscando inspiração na Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas. Aproveito para saudar o bispo da Diocese de Balsas, Dom Valentim Fagundes de Menezes, com todos os seus párocos e vigários paroquiais, leigos e leigas das mais diversas paróquias da nossa Diocese de Balsas, uma diocese enorme com uma extensão territorial desafiadora. Quero também nesta noite saudar o nosso comandante Tenente Coronel Rogério com o Major Jean Levi, que são responsáveis pela segurança do 4º BPM de Balsas, segurança essa que se estende à cidade de Balsas e às cidades circunvizinhas a Balsas, que faz parte deste batalhão. A todos os profissionais da segurança pública, a nossa saudação por todos os que trabalham para manter a ordem e a estrutura social nas mais diversas atividades. Desde você, homem e mulher do campo, a quem elevo a minha saudação especial nesta noite, você que trabalha, que produz para o sustento da vida, o sustento das pessoas e dos animais. Então, nossa saudação especial a você que trabalha na zona urbana das cidades, em especial aqui na cidade de Balsas. Queremos saudar você que está em deslocamento para o seu trabalho, que o Senhor abençoe, proteja e ilumine você que está voltando do trabalho para o seu repouso merecedor depois de um dia de trabalho. Sinta-se abençoado. Então hoje nós iremos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Mas antes de fazermos o Evangelho de Marcos, vamos consagrar a Deus a nossa vida, vamos consagrar a Deus a nossa família, o nosso trabalho, fazendo a oração de Padre Roque Schneider, consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço no altar de cada dia trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos tracei como ideal, eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Entreguemos a nossa vida ao Senhor, é Ele que rege e governa o nosso destino. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães.
Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós escolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte. Acabamos de ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. É um evangelho muito interessante em que Jesus cita outras passagens relacionadas ao pão, a capacidade de partilhar, de multiplicar o pão. O pão é a simbologia para representar o alimento, né? Nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Nosso corpo, se não está bem alimentado, ele não tem vida, ele não tem vigor, ele não tem força. Então, é dos alimentos que nós extraímos as propriedades necessárias e essenciais para a nossa vida. E Jesus fala do pão, o pão que dá esta energia, que dá esta força. E aí vem, diante desta primeira frase, diversos pontos que nos chamam a atenção. Primeiro, é nos perguntar qual o tipo de pão que estou ingerindo, qual é o pão que estou me alimentando, né? A comida, a qualidade da comida que estou tendo, né? E aqui, quando falamos em pão, a gente estende o pão também para a água, né? A água que é vida, a água que é energia, que é força, né? Então, qual a qualidade da água, qual a qualidade do pão que estamos ingerindo, dos alimentos? Então aí vem o cuidado que nós devemos ter com aquilo que entra na nossa boca, aquilo que colocamos na nossa boca, aquilo que colocamos em nosso prato. Muitas pessoas têm condição, têm recursos econômicos e pode escolher o que colocar sobre a sua mesa, pode escolher o que colocar na sua boca. E agora é também comum que pessoas que, embora tendo dinheiro, embora tendo condição de escolher, de selecionar o tipo de alimento, o tipo de bebida, ela não escolhe o melhor alimento, não escolhe a melhor bebida. E isso nós percebemos claramente, né? Então, nós às vezes, embora nos coloquemos diante de certas situações, também às vezes não fazemos o mesmo, né? Não sabemos escolher. Então aí vem o grande desafio, saber escolher. Quando temos oportunidade, escolher alimentos não contaminados, né, por agrotóxicos, por pesticidas, inseticidas e outra variedade aí das cidas, né?
Então, ter cuidado com as folhas, né, com as frutas, com as verduras, né, com aquilo que nós ingerimos, porque podemos estar ingerindo a nossa própria morte, a nossa própria condenação. Podemos estar ingerindo aí um câncer e tantas outras doenças que podem decorrer desses inseticidas e pesticidas. Então, primar por produtos de qualidade, produtos orgânicos, com controle de qualidade, de produção, acompanhar. Então, muitas pessoas conseguem produzir o seu próprio alimento e cada vez mais estão ao longo do mundo crescendo comunidades que vivem uma vida muito austera, produzindo seus próprios alimentos, né? Criando seus próprios animais de uma forma que esses animais também não sejam tão contaminados, né, por conta da ração que ingerem. Então, ter cuidado com o pão. Jesus fala do pão, né, o pão. Pergunta aos discípulos porque eles tinham esquecido de levar os pães, levar o alimento, né? Então temos que ter cuidado com o nosso pão e trabalhar para que todas as pessoas tenham o pão, tenham a condição de fazer as suas refeições, de alimentar-se bem, né? Extrair da terra aquilo que é necessário para que o corpo, para que o espírito fique animado, fique cheio de vida. Então, alimento de qualidade. Então, Jesus está na barca, né? Ele está na barca com apenas um pão. E Jesus vai advertir, né, os seus discípulos. Ele vai dizer: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus chama atenção para esse tipo de fermento. E aqui nos perguntamos: que fermento é esse que Jesus está falando? Que fermento é esse? Sabemos que o fermento tem a capacidade de multiplicar, de crescer, né? de fazer a massa ficar enorme, né? Então, quando colocamos o fermento na massa, né? Mas Jesus fala aqui de um outro fermento, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que é o fermento da hipocrisia, né? É o fermento daqueles que ostentam, né, grandes valores, grandes virtudes e se colocam num patamar melhor do que os outros, né? Por isso que eles são chamados de hipócritas. Então Jesus diz: tomai cuidado com o fermento da hipocrisia, chamando a atenção dos seus discípulos, né, para viverem uma vida mais coerente, né, com a palavra de Deus, com a mensagem que Jesus está transmitindo. E ele vai dizer ainda: olha, tendes olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. E aí Jesus vai recordar de outras passagens em que ele multiplicou o pão. Não vos lembreis de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? E aí ele vai dizer ainda: quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Então, Jesus que operou o milagre da multiplicação, né, da partilha, invocou a graça de Deus sobre o pouco que tinha, que se multiplicou, que foi suficiente para o alimento de toda a família, de todas as pessoas que estavam ali. A família de Deus reunida foi alimentada pelo milagre da partilha, pelo milagre
da caridade, pelo milagre da solidariedade, pelo milagre da graça de Deus. Então Jesus chama atenção para superarmos a hipocrisia, o egoísmo e adentrarmos numa realidade de partilha, de uma realidade de doação, de entrega. E como é difícil, né? E como é difícil a gente ter esta disponibilidade, este desprendimento que Jesus coloca para todos nós. Porque todos nós temos os nossos apegos, né? Temos as nossas limitações. A própria natureza vai nos ensinando a cada dia que devemos nos desprender de tudo, né? Nos desprender das coisas, nos desprendermos das pessoas, porque no final é nós e Deus. É nós e Deus. Então a vida vai aos poucos nos ensinando nesta jornada a ir nos desprendendo de certos alimentos, né? De certas comidas, né? De certas bebidas, de certos hábitos. A vida vai exigindo. Às vezes não queremos deixá-los, não queremos superar, porque esses hábitos já chegaram num nível de dependência muito forte, né? Então já nos tornamos dependentes dos nossos hábitos. Não somos nós que controlamos os nossos hábitos, mas são eles que de uma certa forma controlam o nosso agir, o nosso pensar e o nosso sentir. Então é importante fazer um esforço para superarmos as nossas dependências. As nossas dependências, aqui eu incluo não só dependências em relação a bebidas, mas dependências em relação à comida e também dependências em relação a determinados hábitos que nós cultivamos. Então, que vamos nos tornando, de uma certa forma, escravos desses hábitos, dessas dependências. Então, primeira coisa importante, pensar, procurar na nossa mente uma saída para não ficarmos em uma armadilha conceitual. O que é isso? É um ciclo vicioso, alguém que fica girando em torno de si mesmo, sem chegar a um desfecho daquilo que gostaria. Às vezes a pessoa tem boas intenções, tem bons planos, bons projetos, mas não consegue sair para o desfecho, não consegue pôr em prática, né? E, então, nesse caso, sinaliza que a pessoa está em uma armadilha conceitual, uma armadilha no seu pensamento, nas suas ideias. Então, é importante pensar sobre isso, pensar, refletir e procurar na sua intimidade, na sua meditação, na sua oração, força para que você possa deslanchar, romper com tal armadilha e assim ir ao desfecho daquilo que você quer, daquilo que você planeja, daquilo que você sonha, né? Então é muito importante esse propósito. E além de pensar, é importante traduzir isso no pensamento, porque as dependências ela passa pelo nível do sentir, né? Então a pessoa já está com um hábito bastante avançado, com a vivência, com a experiência bastante aguçada em relação a certo aspecto da dependência. Então ela sente, né? O pensamento já não é mais tão forte, mas o sentir, o hábito, né? Que tem uma força muito grande, acaba conduzindo, impulsionando a pessoa a querer repetir tal ação, e ela não tem mais tanto controle na sua razão, no seu pensamento sobre a sua ação. Então ela se move, ela se direciona, ela vai e o sentimento é tão forte que o sentimento acaba dando razões e justificativas para a própria mente
aceitar e se dispor a essa ação. Então a pessoa acaba fortalecendo assim o seu hábito, né? O aspecto da vivência, da emoção é muito forte dentro da dependência. Então a pessoa se direciona, ela pensa já e sente dentro do hábito da dependência, né? Então ela vai se direcionar naquele sentido. Então aí, como a gente pode estar tentando romper tal ciclo vicioso na nossa vida? Aí vem um esforço de tentar um contrapensamento, né? De tentar romper essa armadilha que se fechou, essa experiência que a mente entende que é uma experiência boa, né? Um sentimento bom, agradável, embora você faça uma reflexão e tudo, mas a reflexão ela já fica bastante apagada em relação às razões profundas que justificam, digamos, a dependência. Então é importante estar desenvolvendo um contrapensamento, mas não só desenvolvendo um contrapensamento, mas desenvolvendo também uma ação que fortaleça esse contrapensamento, né? Então você tem que ir para uma atividade ocupacional diferente daquela que você fazia outrora ou daquela que você sente-se independente dela, para fortalecer um outro hábito, né? Um outro hábito, e assim fortalecer o seu hábito psicológico. Quem fala sobre o hábito psicológico, David Hume, né? Um filósofo inglês da escola empirista, né? Que trabalha muito bem os hábitos psicológicos, né? E como devemos lidar com esses hábitos, né? Estudando o aspecto cognitivo da mente. Então um dos trabalhos que podemos fazer é perceber, detectar, reconhecer que de fato temos determinados hábitos que não nos faz bem, e aí temos que mudar esses hábitos, porque eles estão alimentando, é um pão que está alimentando não só o meu corpo, mas está alimentando também a minha alma, o meu espírito. Então tenho que procurar romper esse ciclo, né? E aí vem esse esforço de pensar, desenvolver um contrapensamento e sentir, né, se permitindo criar um novo hábito diferente, né, para que se possa agir, né? Você tem que desenvolver esse contrapensamento e desenvolver novos hábitos e, consequentemente, agir, né? Ocupar-se nesta nova ação para que a sua mente, para que o seu pensamento, para que entenda esse novo hábito, esse novo costume que você está tentando fortalecer, né? O fortalecimento de comportamento, né? O fortalecimento de ações, né? De atos, né? De costumes, de valores, de virtudes. São todos aspectos que a pessoa pode estar trabalhando e fortalecendo para se livrar de determinados hábitos ruins. Não é tarefa fácil, certos hábitos precisam de um acompanhamento profissional especializado, às vezes precisa de medicação, né? Em certos casos é difícil, mas nós podemos trabalhar enquanto a nossa mente ainda sinaliza sinais ou sintomas que nós podemos agir de antemão para não deixar que esses hábitos ruins se desenvolvam em nossa vida. Então, vamos ter cuidado trabalhando a nossa coerência emocional, que passa pelo pensar, pelo sentir e pelo agir. Então, desenvolvendo contrapensamentos sobre os pensamentos de dependência que temos, criando novos hábitos que permitam o fortalecimento de novas práticas, de novas experiências e vivências agradáveis que fortaleçam o nosso corpo e a nossa mente.
e consequentemente vamos agindo dentro de uma nova realidade, né? Então a vida é assim. Então nós vamos criando os hábitos, vamos às vezes nos tornando dependentes deles, mas a vida vai nos ensinando que temos que nos ir libertando a cada dia desses hábitos. E Jesus chama a atenção para o fermento da hipocrisia, que é justamente não reconhecer as nossas limitações, reconhecer que às vezes como nós vivemos é bem diferente de como nós gostaríamos de viver. Então nós vivemos numa disparidade entre o ideal e o real, né? O real que nós vivemos é diferente do ideal que nos propomos. E aí vem outra pergunta: será se todas as pessoas têm um ideal, têm um propósito de querer melhorar, de querer crescer na vida, né? Não sei, né? Tem pessoas que talvez possam viver sem um propósito, sem um sonho, né? Mas tem outras que não, né? Então as pessoas que constroem um projeto, um sonho, idealiza situações, outras vivem porque estão vivas, né? E precisam seguir em frente. Então vão vivendo aí de acordo com as possibilidades que a própria realidade vai surgindo. Então é importante estreitar essa lacuna, né? Esse espaço entre o real e o ideal, entre o modo de vida que vivemos e o modo de vida que gostaríamos de viver. Quando nos adentramos mais no ideal e não no real, criamos assim uma desconexão, né? Nos deslocamos da realidade, né? E aí daí pode surgir vários outros problemas, né? Mentais, né? Decorrente desta bipolaridade de pensamento, decorrente desse endereço existencial ou dessa realidade existencial que nós adentramos, né? Fazemos parte e aí não queremos reconhecer a realidade que nós estamos vivendo. Então é importante ter consciência da realidade, saber analisar bem a realidade, as circunstâncias que estamos vivendo e a lógica dessas circunstâncias, para assim poder agir diferente, né? Entender às vezes o porquê de tais situações. Nunca vamos ter uma resposta definitiva, né, sobre tais ações, mas vamos ter respostas que satisfaçam a nossa angústia, a nossa preocupação, pelo menos provisoriamente, né? E é importante ir em busca dessas respostas. E ao encontrar essas respostas, seguir em frente, né? Se direcionar para um novo horizonte, né? Então, vamos ter presente esse aspecto na nossa vida, que é esse aspecto da superação dessa dicotomia entre o real e o ideal, né? Entre o modo de vida real e o modo de vida ideal. Então Jesus chama atenção, né? Chama a atenção dos seus discípulos para superar o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, que é o fermento da hipocrisia, quando ele fala do pão, né? Por que não temos pão? Né? Por que não temos pão? Essa é uma pergunta que nós devemos estar nos fazendo, porque temos tanto alimento e não temos pão, né? Porque tantos alimentos se perdem todos os dias e muitas pessoas não têm o que comer, né? Então nós vivemos uma lógica, e uma lógica também mercadológica, que às vezes muitos produtos se perdem nas prateleiras, perdem o prazo de validade muito rápido, não temos uma logística que favoreça que esses produtos não se percam nas prateleiras, ou de reaproveitamento desses produtos de uma forma saudável, né? Então, e acaba se destruindo, né? Indo para o lixo muitos produtos, né?
Isso não só nas prateleiras, né, dos supermercados, mas também no campo, também em casa, né? Então, quantas pessoas têm um hábito de colocar muita comida no seu prato e não consegue comer toda aquela comida e estraga, né? Aquela comida tem que ir para o lixo, né? Então não sabe colocar pouca comida no seu prato, né? Comer aquilo ali, então estraga. Quer dizer, não tem essa sensibilidade para com tantas pessoas que estão passando fome, né? Então nós estamos vendo a situação agora na Turquia, na Síria, a situação dos Yanomamis, que os jornais têm noticiado essa situação, que nos sensibiliza, né? Nos chama a atenção, e tantos outros lugares, mas não tão distante de nós, na nossa própria cidade, na nossa própria rua, quem sabe, entre as pessoas com as quais nós convivemos. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, não tem o alimento, né? E aí nós às vezes nos damos o luxo de estragar alimento, né? E não partilhar o alimento, ou às vezes só para ostentar, né? Para ostentar, acabamos consumindo aquilo que é desnecessário, né? Que não é essencial para a vida. Então são situações que o Evangelho de hoje nos convida a refletir, e tantos outros pontos, né? E é importante refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, procurar mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa mentalidade, né? Interferir no nosso caráter, interferir na nossa personalidade de forma positiva, de forma saudável, para que possamos crescer cada vez mais na fé, crescer cada vez mais no compromisso, né? Isso é muito importante, no compromisso com a vida, né? No compromisso com as pessoas, né? Então você, caro ouvinte, que está aí sintonizado conosco aqui na Rádio Boa Notícia FM, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, se inscreva, participe conosco da nossa programação. Lá no canal tem sempre uma pequena meditação do Evangelho do dia. Também tem alguns pequenos vídeos que a gente coloca lá, tem algumas entrevistas. Ultimamente não tenho feito entrevistas, quero retomar esse ponto, né? Refletindo sobre alguns temas aí com alguns colegas, com alguns amigos, está disponibilizando aí no canal para que a gente possa ter um subsídio para a nossa reflexão, para a nossa meditação, tá certo? Mas muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha aí no nosso canal, muito obrigado pela sua participação. E queremos dizer que estamos ultimamente engajados lá na construção da capelinha de Nossa Senhora de Aires, né? Uma capelinha sobre a gruta. Já demos passos positivos nesse sentido, né? A capela já foi erguida, já foi coberta, estamos no acabamento do piso. Já estamos fazendo a imagem de Nossa Senhora de Aires, já foi colocada no lugar, que foi a imagem que veio de Portugal, do Santuário de Portugal, na região de Viana do Alentejo. Imagem essa trazida pelo saudoso Padre Alex Lafuente, né? Padre espanhol que foi missionário comboniano por vários anos. Depois se encardinou na Diocese de Balsas e terminou a sua vida ali no município de Alto Parnaíba, na sua chácara, onde vivia uma vida muito simples, com as suas galinhas, os cachorros, os animais, pescando, levando a sua mensagem, a sua experiência aos lavradores, aos agricultores daquela região ali que ele gostava muito, né? Então,
Padre Alex teve a oportunidade de suas férias visitar os seus familiares na Espanha, né? Partilhou muitas experiências, fotos, e quando chegou, né, dentro de pouco tempo, né, então teve um ataque fulminante no coração e fez a sua partida para a casa do Pai. O Padre Alex se comprometeu de trazer essa imagem e cumpriu a sua missão, né? Fez essa imagem chegar até mim. Então estamos lá, então fazendo memória também da vida do Padre Alex. Uma amiga, Lene, né? Lene, lá da Alemanha, né? Casada com a Lene, é baiana, né? Formada em artes, né? E é uma artista muito boa da Alemanha, né? Então ela fez uma réplica da imagem, e essa imagem também chegou, né? E vamos colocar na gruta, né? Na gruta lá dedicada também a Nossa Senhora de Aires. O santuário fica numa região agrícola lá da região de Viana do Alentejo, né? Uma região em que os agricultores lá daquela região têm uma devoção muito grande, né? As pessoas que gostam dos animais, gado, cavalo, fazem uma procissão muito grande, né? Agradecendo a Deus os frutos do campo, pelos animais. E é uma história muito interessante que vale a pena a gente perceber, porque remonta ainda à invasão romana lá naquela região, onde se tinha devoção ao deus da guerra, ao deus Ares. E aí, depois, com o desenvolvimento do cristianismo naquelas bases, uma das versões é que surgiu essa piedade, foi encontrada esta piedade e foi colocada o nome de Nossa Senhora de Aires para suprimir essa devoção ao Deus da guerra, ao Deus Ares. Então, Nossa Senhora, que é da paz, Rainha da Paz, né? que promove a paz e não a guerra, né? Então, é uma história muito interessante, mas isso vocês podem pesquisar aí na internet, né? Tem várias lendas e legendas aí sobre essa situação, sobre a devoção de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo, em Portugal. Então demos esses passos importantes, né? Estamos aí ultimamente dedicado a esse ponto, né? Lá da construção. E gostaria, chegando aqui ao final do nosso programa, fazer uma oração pedindo a proteção, né, de Maria, né, com o nome de Nossa Senhora de Aires, por todos nós, por todo o seu povo, né? Então nós sabemos que Maria é única, né? É única, mas é chamada de vários nomes, né? Chamada de vários nomes de acordo com, né, a intimidade, a devoção de cada um, a história que cada nome traz. Então cada um tem o seu apego, né? Mas falamos sempre da mesma pessoa, né? Da mesma pessoa, Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora de Nazaré. Todas as Nossas Senhoras são Nossa Senhora de Nazaré, são Nossa Senhora da Graça, são Nossa Senhora da Luz, né? Então vamos à oração pedindo a proteção dela sobre todos nós. Ó Nossa Senhora de Aires, minha mãe querida, Senhora dos aires celeste, assim como teu filho Jesus desejou guardar os filhos de Deus, como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim desejo eu ser guardado sob a proteção do teu manto sagrado, para que as doenças e enfermidades do corpo e da alma não prevaleçam sobre mim. E ainda, Mãe bondosa, afável e fiel, se for do teu agrado, ocultes-me dos olhos dos inimigos, que o brilho alvejante das vestes do teu Filho ressuscitado ofusque com seu brilho os olhos dos filhos das trevas, para que eles não me descubram do teu manto,
mas descubram a compaixão, o amor, a ternura e a misericórdia. Tudo isso te peço por meio do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. É isso aí, caro ouvinte. Estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Que venha sobre todos nós, sobre a vossa família, a bênção e a proteção da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.